na articulação no joelho, né? A questão do valgo. Se puder aproximar aqui os pés. Ótimo, tá? Aí, né, a gente estava... Olha que interessante, né? Tem, no item 5 da ficha, tem aquela distância entre os maléolos internos. Geralmente é quando a pessoa tem valgo, né? Quando a pessoa geralmente tem o valgo clássico, os joelhos se encostam, né? E os maléolos ficam afastados, né? Então, tipo assim, vai pegar eu que não. Então a pessoa tem isso aqui, né? Tipo assim, os joelhos ficam encostados e os maléolos afastados. No varo é o contrário, né? Os maléolos estão próximos, mas os côndilos femorais têm uma distância maior que 2 centímetros, tá? Entre as duas coxas. Até 2 centímetros, a literatura classifica como uma normalidade ali, tá? Não seria tão o varismo tão acentuado. Aqui na ficha, e eu vou falar mais na aula que vem, a gente tem só essa definição de valgo ou varo, de uma forma bem sucinta. Ela não tem, tá? Ela tem um alinhamento dos membros inferiores. Mas assim, a gente tem tipos diferentes de valgo ou varo. Isso que eu quero verificar, mostrar para vocês, tá? Que o valgo, que é o valgo que a gente falaria tradicional, valgo verdadeiro ou valgo funcional, geralmente é um valgo assim, ó. Que a pessoa apresenta esse padrão. Fêmur em rotação interna, tíbia em rotação externa compensatória e pé pronado. E joelho flexo. E dorsiflexão do tornozelo. Então, esse é o valgo clássico. Tá? Então, assim, é esse padrão. Ó, com rotação interna, fêmur, tíbia externa compensatória, pé pronado e esse tipo de padrão. E dorsiflexão de tornozelo. Se eu tivesse numa vista aqui, eu teria mais ou menos esse padrão aqui com a posição do valgo. Legal. Porém, a gente tem um outro valgo, tá? Que é o valgo com rotação externa. Vou de novo na apresentação, só para ficar um pouco mais didático. É exatamente aqui, ó. Então tem a imagem 1 e a imagem 2. A imagem 2 é um valgo, mas a pessoa está com rotação externa do fêmur. Tá? Olha a patela como está olhando para fora. Uma está brigada com a outra ali, né? Eles estão de mal. E aqui dá até para ver, né? Que está com apoio com o pé supinado. Isso tem mais a ver com a questão da retroversão do colo do fêmur. Tá? Com a alteração do colo do fêmur nesse contexto. Tá? Então, por isso que seria o verdadeiro varo e o falso... Desculpa, o verdadeiro valgo e o falso valgo. Tá? Essa seria essa diferenciação ali. E aí, por exemplo, qual que é a diferença então, né, na prática? É que um está em rotação externa, o outro está em rotação interna. Então, se eu estou em uma rotação externa de quadril, de novo, quem está mais em sofrimento? Os rotadores externos. Piriforme, bíceps da coxa. Tá? E aqui, o joelho tem uma característica de estar em extensão. Até a gente observa o aspecto, né? Esse tem um aspecto mais flexionado, esse está o joelho mais estendido. Então aqui está em rotação externa e extensão. Isso eu vou falar na próxima aula da intervenção corretiva frente a essa condição. Aqui está em flexo e em rotação interna, que é o valgo verdadeiro. E acontece esse caso também no varo. O varo clássico é rotação externa, pé supinado, aos joelhos de mal aqui, para mostrar ali que o fêmur está rodado, consequentemente... A tróclea é a posição do apoio da patelar. E o falso varo, essa posição seria um valgo lindo. Mas o que acontece? Né? A tíbia está rodado muito externamente. E aí o joelho no padrão de extensão. Aqui eu tenho rotação externa do fêmur, joelho em flexo, joelho flexionado. Aqui eu tenho rotação interna do fêmur, joelho hiperestendido. Tá? E a rotação externa da tíbia. A diferenciação, ó, aqui eu tenho o joelho flexo, tá? O joelho flexionado é com a rotação interna. Aqui eu tenho uma rotação interna com o joelho hiperestendido. Muito comum, e principalmente comum em crianças no desenvolvimento ortopédico que sentava na posição em W.
Porque quando você senta em W, você põe o fêmur em rotação interna e a tíbia externa, tá? E o pé aqui é pronado também. Seria um ótimo valgo se não fosse essa tíbia estragando o rolê aqui, tá? E causando essa tipo de adaptação e o joelho em hiperextensão.